Pronto, agora vai, gente, agora vai. Vamos lá. O primeiro exercício que a gente vai discutir aqui é o exercício 2.56 do livro. Esse exercício é um exercício com contas muito simples, porém com conceitos importantes, né? Ele fala que em uma gincana, cada concorrente percorre um espaço, né, de 25 metros, um espaço de 25 metros, transportando um ovo equilibrado numa colher. Dá a volta e retorna ao ponto de partida. Então, você vai 25 metros e volta 25 metros com o ovo na colher. Igual do show da Xuxa. Isso não é da época de vocês, não. Quando volta, a Edith, ele fala da Edith. A Edith corre os primeiros 25 metros em 20 segundos, né? Então, ela faz 25 metros em 20 segundos. Quando ela volta, ela se sente mais segura e leva apenas 15 segundos. Então, isso aqui é na ida, né? E na volta, ela gasta 15 segundos para fazer 25 metros. E aí ele pergunta, qual o módulo do vetor velocidade média para? Então, ele quer o módulo do vetor velocidade média na letra A para os primeiros 25 metros. Então, é a ida. Qual o módulo vetor velocidade média na ida? É isso que ele quer saber. Na ida. Como é que eu calculo isso? A velocidade média, você pega o x final menos o x inicial dividido pelo intervalo de tempo total. O x final, isso aqui é o vetor, isso aqui é o meu sistema de coordenadas, certo? Então, aqui tá 0, aqui tá 25 metros. Então, esse aqui é o x inicial e esse aqui é o meu x final. Então, a velocidade média vai ser esse deslocamento dividido pelo tempo. O deslocamento, então, vai ser 25 por 20 segundos, né? Metros dividido por segundo. Eu vou ter uma coisa de velocidade que é 1,25 metros por segundo. Então, esse é o módulo do vetor velocidade média para a ida. Na letra B, ele pede o módulo vetor velocidade para viagem de volta. O que acontece na viagem de volta? Né? De novo, a velocidade média é um x final menos um x inicial dividido por um ΔT, né? E para a volta, o x inicial é esse aqui e o x final é esse aqui, né? Então, o deslocamento é menos 25 metros, levando em consideração esse sistema de coordenadas aqui que eu escolhi, certo? Dividido pelo tempo que é 15 segundos, que foi o tempo que ela gastou para voltar. Isso aqui dá menos 1,67 metros por segundo. Só que ele pediu o módulo do vetor velocidade média, né? Então, o módulo desse vetor velocidade média é simplesmente 1,67 metros por segundo. Eu não preciso levar em consideração esse sinal aqui, claro? E na letra C, qual o módulo do vetor velocidade média no percurso todo, quando ela volta ao ponto de partida? Então, agora, ele quer o vetor velocidade média, ele quer o vetor velocidade média total, né? O vetor velocidade média total vai ser, de novo, x final menos x inicial dividido pelo tempo, né? Só que, o que acontece? A Edith foi e voltou. Então, a posição final é igual à posição inicial. Então, meu ΔX é igual a 0. Então, a velocidade média é igual a 0 no percurso todo. Certo? E na letra D, ele pergunta o seguinte, olha só, aqui é diferente. Na letra A, B e C, ele pergunta a velocidade média. Aqui ele pergunta outra coisa.
qual a velocidade escalar média no percurso todo, quando ela volta ao ponto de partida. O que é essa velocidade escalar média? Tem a ver com a rapidez com que a pessoa foi e voltou mesmo. Então, o que eu vou fazer aí, eu vou pegar, não o deslocamento, mas eu vou pegar a distância total que a pessoa percorreu, certo? Então, isso aqui, ó, é a vetor velocidade escalar média. Não é a velocidade média. Essas duas coisas aqui, ó, elas são diferentes. Isso aqui vai ser o percurso total, né, que eu vou chamar, sei lá, de U, e dividir pelo tempo total. O percurso total, né, a distância total que ela percorreu é 50 metros, né? E o tempo que ela demorou para ir e voltar é 20 segundos mais 15 segundos, então dá 35 segundos. Então, o vetor velocidade escalar média vai ser 1,43 metros por segundo. É assim que resolve esse exercício. Agora, vamos entender aqui, ó, por que essas duas coisas são diferentes. Vamos supor que eu esteja num ponto A e vá para um ponto B qualquer, certo? Aí, o que acontece? Eu faço essa trajetória aqui, ó. E esse aqui, ó, é o plano ordenado, e esses são os vetores unitários de J que definem o meu sistema de coordenadas. Uma coisa é eu entender a distância que eu percorri. A distância que eu percorri tem a ver com o tanto que eu andei aqui, ó, tem a ver com a minha trajetória. Isso é a distância percorrida. E é isso aqui que eu uso para calcular a velocidade escalar média, certo? Agora, a outra coisa muito diferente é o vetor deslocamento, que eu vou chamar aqui de ΔR, né? Outra coisa é o vetor deslocamento. O vetor deslocamento, ele liga o ponto inicial ao ponto final. E é esse vetor deslocamento que a gente usa para calcular a velocidade média, certo? É definido dessa forma. Tá clara a diferença entre velocidade escalar média e velocidade média, gente? Top. Podemos ir para o próximo, então? Professora, você pode subir rapidinho só para eu tirar um print, por favor? Eu vou botar isso no Moodle. Ah, então tá. Beleza? Olha só, gente, várias pessoas estão me perguntando. Eu estou colocando esses rabiscos no Moodle e os vídeos no Moodle. Aonde? No fórum. No fórum de Física 1, tá? Beleza. Agora, o próximo exercício. Vamos para o próximo. O próximo exercício que a gente vai resolver é esse 2,37, também do livro, né? Aqui está falando o seguinte: em janeiro de 2004, a NASA pousou módulos de exploração em Marte e parte dessa descida constituiu nas seguintes etapas. Etapa A fricção com a atmosfera reduziu a velocidade de 19.300 km por hora para 1.600 km por hora em 4 minutos. Então, né, a etapa A que eu botei aqui, a velocidade inicial é essa, a velocidade final é essa, e isso aconteceu em 4 minutos. Então, vejam bem, eu já comecei a escrever do lado o que está no texto de uma maneira organizada para ficar fácil para fazer contas, certo? A etapa B consiste de um paraquedas que abriu para reduzir a velocidade até 321 km por hora em 94 segundos. Então, na etapa B, eu tenho uma velocidade inicial, que é a final de A, né? 1.600 km por hora, e a final, 321 km por hora, e essa etapa durou 94 segundos. E a etapa C, que é a última etapa, ele usa foguetes para fazer com que a velocidade final chegue a zero
numa distância de 75 metros. Então, a velocidade inicial de C é a final de B, a final de C é igual a zero, e aqui ele não deu um tempo, ele deu uma distância, né? Essa desaceleração, ela aconteceu num intervalo de espaço de 75 metros. Então, a pergunta é, suponha que uma etapa sucedeu imediatamente anterior e que a aceleração em cada etapa foi constante. Determine a aceleração do foguete em metros por segundo por etapa. Beleza. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, olha só. Se eu for calcular a aceleração média, né, que, como sendo, se a aceleração é constante em cada etapa, a aceleração média é igual à aceleração instantânea em todos os instantes de tempo. Isso aqui, né, vai ser uma variação de velocidade pelo intervalo de tempo, simplesmente, né? Só que se você for fazer as contas com esses números, vai dar errado, né? Porque a velocidade aqui está em quilômetro por hora e o tempo, ele está em minutos ou em segundos, né? Então, você vai ter uma aceleração com essa unidade aqui, quilômetro por hora por minuto. Não está errado, mas ninguém entende isso, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar todas essas velocidades de quilômetro por hora para metros por segundo. Isso a gente faz dividindo por 3,6. Então, essa primeira aqui, eu já fiz essa conta, só para dar ligeiro. Isso aqui dá 5.361 metros por segundo. 1.600 km por hora dá 444,4 metros por segundo. 4 minutos, eu vou transformar em segundo, dá 240 segundos. E essa velocidade aqui também a gente precisa, 89,2 metros por segundo. Pronto, agora está resolvido, né? Na etapa a aceleração vai ser um ΔV sobre um ΔT. A variação de velocidade aqui, ó, vai ser velocidade final, 444,4 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é 5.361 metros por segundo, dividido pelo tempo total, que é 240 segundos. Isso aqui vai dar um número negativo, obviamente, porque a aceleração é negativa, né? 444 menos 5.361 vai dar um número negativo. Isso aqui vai dar menos 3,8. Eu tô fazendo... Ah, não, tá errado esse trem. Tô olhando errado. Isso aqui dá menos 20,5 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a aceleração média na etapa A. Na etapa B, eu faço a mesma coisa, né? Um ΔV sobre um ΔT, só que aqui eu boto um índice B aqui. Esse aqui é o índice A. Eu esqueci de colocar. Faço a mesma conta, né? 89,2 metros por segundo menos 444 metros por segundo, dividido por 94 segundos, vai dar esse menos 3,8 metros por segundo ao quadrado aqui. E na etapa C, a gente tem uma coisa diferente, né? Na etapa C, ele não deu tempo, né? Ele não deu tempo. Como é que eu acho a aceleração? Eu uso aquela equação, velocidade final em C é igual a velocidade inicial em C ao quadrado, aqui está ao quadrado também, né? Mais 2 vezes a aceleração vezes um ΔY, C, né? Se eu arrumar isso aqui, eu tenho aquela... eu vou ter que a aceleração vai ser igual a menos a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 ΔYC. Aqui eu consigo resolver, por quê que eu consigo resolver isso aqui? Porque eu tenho a velocidade inicial em C, que é 321 km por hora, e eu tenho o meu ΔYC aqui, ó,
que é 75 metros. Eu coloco esses números aqui, eu vou achar novamente uma aceleração negativa de bem grande, menos 53 metros por segundo ao quadrado. Tá claro, pessoal? Então, beleza. Então, é assim que faz essa parte. E na letra B, ele pergunta qual a distância total em quilômetros percorrida pelo foguete nas etapas A, B e C. Bom, para eu achar a distância total, essa aqui é a letra B, para eu achar a distância total, eu pego um ΔY da etapa A mais um ΔY da etapa B mais um ΔY da etapa C, simplesmente. O ΔY da etapa C ele já deu, né, que é 75 metros, e eu só tenho que achar esses caras aqui, ó. Como é que eu acho esses caras? Eu vou usar aquela equação de cinemática, né, que todo mundo conhece, que é um y é igual a um y0 mais um v0 t mais um a t2 sobre 2. Esse y menos y0 é o deslocamento nessa etapa. Isso vai ser o v0t mais um a t2 sobre 2, né? Para a etapa A, o meu v0 é 5.361 metros por segundo, né? Multiplicado pelo tempo, que é 240 segundos, mais a aceleração sobre 2. A aceleração da etapa A é menos 20,5 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2, né? Vezes 240 segundos ao quadrado. É só fazer essa conta. Uma coisa importante é a aceleração aqui, ó, ela tá negativa em relação ao eixo de coordenadas que eu escolhi, né? O meu eixo de coordenadas, ele é de cima para baixo. Então, eu tenho que botar o menos aqui nessa equação, senão a conta sai errada. Aí você acha, né, um ΔYA aqui, fazendo as contas, vai dar um bocado de coisa, dá da ordem de 696,2 quilômetros. Quando você faz essa conta, obviamente, o resultado vai dar em metros, mas aqui eu já estou escrevendo em quilômetros, tá? E para a etapa B eu faço a mesma coisa. Para a etapa B, a minha velocidade inicial é essa aqui, e o meu tempo é 94 segundos, né? Então, eu vou achar um ΔYB de mais ou menos 25 quilômetros, 25,1 quilômetro. 25,1 quilômetro. E na etapa C, não se esqueçam, ele já deu o deslocamento da etapa C, só que deu em metros. Você tem que transformar isso para quilômetros, né? 1, 2, 3, 0,0, são 75 metros, né? 1, 2, 3, é isso aqui. 0,075 quilômetros, é isso mesmo? De metro para quilômetro, 1, 2, 3, tá certo. Aí você soma esse troço, vai dar alguma coisa do tipo 721,4 quilômetros, mais ou menos. 721,4 quilômetros, mais ou menos. Né? Tem umas aproximações aí no meio da conta, mas são só contas. Então, o importante aqui, para resolver esse problema, é você transformar o texto num esquema de informações organizado. E isso é uma coisa que você tem que fazer para resolver todos os problemas de física. Na verdade, todos os problemas da sua vida, né? Você tem que organizar na sua cabeça. E quando você escreve isso aqui, faz a conversão de unidade primeiro, fica mais fácil. Alguém tem alguma pergunta em relação a esse exercício? Vamos trocar? Vamos, só um minutinho. Tá. Deixa eu ver aqui. Põe.
Põe. Top, 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 top. Nesse caso, até... E a velocidade final, acho que é 0 ali. Nossa, vocês falaram um monte de coisa aqui no chat. Alguém tem uma dúvida ou vocês se resolveram no chat? No chat é no chat, tá? Bom, ninguém falou nada, então vocês se resolveram. Tá ótimo. Muito obrigada, viu, gente? Bom demais. Então, próximo exercício. Esse é o exercício do balão. Então, o que acontece é o seguinte. Eu tenho um balonista de ar quente, ele se desloca verticalmente para cima com uma velocidade constante de módulo igual a 5 metros por segundo. E deixa cair um saco de areia no momento em que ele está a uma distância de 40 metros acima do solo. Então, eu já paro aqui, ó, e vou fazer um esquema na minha cabeça dessa informação. De que constitui esse esquema? Esse esquema, ele constitui de um sistema de coordenadas, que é esse aqui. Ele é positivo para cima, e eu vou usar o vetor unitário J, né? E eu vou dizer que y é igual a 0 no solo, certo? Então, eu tenho que a velocidade inicial é 5 metros por segundo na direção J, e a posição inicial é 40 metros. Observe aqui, ó, que se eu escrever V0 igual a 5 metros por segundo, eu estou dando aqui o módulo do vetor velocidade inicial. Para eu escrever um vetor, eu preciso que isso aqui, que está desse lado da equação, seja um vetor, e do lado de cá eu preciso de um vetor também. Então, da forma que está escrita aqui, está errado. Para que fique certo, eu preciso de um vetor unitário aqui, ó. Agora sim, eu tenho um vetor do lado de cá e um vetor do lado de cá. Certo? Isso é uma coisa importante. Então, meu esquema está aqui, tá? Vamos continuar. Após ser largado, o saco de areia passa a se mover em queda livre. Então, a partir daqui, eu tenho queda livre. O que quer dizer queda livre? Queda livre quer dizer que a aceleração é constante e ela é igual a menos g. Por que ela é igual a menos g? Porque no meu sistema de coordenadas, né, o positivo é de baixo para cima e a aceleração é de cima para baixo. Pronto. Né? E aí, na letra A, ele pergunta: calcule a posição e a velocidade do saco em 0,250 segundos e 1 segundo depois de ser largado. Então, o que ele quer na letra A, ele quer a posição, ou seja, o y, e a velocidade, vy, em 2 instantes, né? No instante 0,250 segundos e no instante 1 segundo após ele ser largado. Então, é isso aqui que a gente vai calcular. Beleza? Para fazer isso de novo, o que eu preciso fazer, né, é usar as equações de cinemática. Eu tenho que y é igual a um y0 mais um v0yt menos um gt2 sobre 2. Eu já botei o menos aqui, porque na verdade, o que eu fiz, né, foi substituir a mais a por menos g. É isso que eu fiz aqui, né? E eu tenho que v y é igual a um v0y menos gt. Aqui da mesma forma, eu tirei o mais a e botei o menos g. Então, se você usar essas duas equações para esses dois tempos aqui, ó, você acha o que você precisa. Aí é só fazer conta, né? Então, eu tenho que o y de 0,250 segundos vai ser só substituir os valores do tempo aqui. Lembrando que V0y, né, é igual a 5 metros por segundo, né? E G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, y de 250 segundos
Eu fiz essa conta aqui, para a gente andar rápido. 40,94 metros. E o V de 0,250 segundos, fazendo a conta, dá 2,55 metros por segundo, né? E se eu fizer essa mesma conta agora para 1 segundo, eu vou ter 40,1 metros e o V de 1 segundo é menos 4,8 metros por segundo. Vamos pensar um pouco desses números, certo? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que, inicialmente, o saco de areia, ele estava dentro do balão, e quando ele foi solto, obviamente, né, ele seguiu com uma velocidade inicial, que era a velocidade do balão, né? Então, ele tinha um V0 positivo no sistema de coordenadas que eu escolhi, que é esse aqui, né? Então, o saco subiu e, obviamente, ele vai chegar numa altura máxima e vai cair. É isso que vai acontecer. Isso aqui sendo olhado num referencial parado, que é uma pessoa que está, por exemplo, no solo, certo? Então, em 0,250 segundos, observem que a velocidade é positiva, 2,55 metros por segundo. Então, nesse tempo, né? Nesse tempo, o saco de areia ainda está subindo, certo? E em 1 segundo, a velocidade é negativa, menos 4,8 metros por segundo. Então, esse saco de areia, ele já está numa posição aqui assim, ó, em que ele está descendo. Entenderam a ideia? Então, esses números aqui, eles dão essas informações sobre esses tempos. Tá bom? Pessoal, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês têm que me interromper com voz. E aí, se vocês não tiverem microfone, pede para alguém gritar aí para mim, para eu não precisar ficar trocando de tela, tá bom? Pode gritar aí, se precisar, tá? Então, na letra A, é isso que ele pede, tá aqui. Na letra B, ele pergunta o tempo que o saco de areia leva para atingir o solo desde o momento em que foi lançado. Então, na letra B, o que ele quer saber é o seguinte, deixa eu separar aqui, né? Ele quer saber o tempo que ele chega ao solo. Para eu fazer isso, eu só preciso usar a equação de posição, que é essa aqui. Né? E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer y igual a 0. Porque em y igual a 0 eu estou no solo, no sistema de coordenadas que eu escolhi, e eu vou ser sempre coerente a ele. Nesse sistema de coordenadas, o y0, o y do solo é 0, né? O y0 é 40 metros, o v0 é 5 metros por segundo, eu vou multiplicar isso por t, e a aceleração é menos g, né? E aqui eu tenho t ao quadrado. Observe aqui que o que eu tenho é uma equação de segundo grau que eu vou resolver. Então, a primeira raiz vai dar uma coisa, a segunda raiz vai dar duas coisas, se essas duas raízes existirem. E, nesse caso, elas existem. E os tempos que você acha resolvendo essa equação são menos 2,39 segundos e 3,41 segundos. Então, qual desses tempos é o tempo que ele usa para chegar no solo? Obviamente, é o tempo positivo, porque é o tempo que faz sentido fisicamente, né? Então, o tempo que o saco demora para chegar ao solo é esse aqui, 3,41 segundos. Beleza? Isso é a letra C. Essa é a letra B. Na letra C,
ele pede a velocidade do saco de areia quando ele atinge o solo. De novo, para eu achar a velocidade do saco de areia quando ele atinge o solo, essa velocidade é a velocidade de t igual a 3,41 segundos, certo? Isso aqui vai ser igual a 1v0 menos gt. Se eu fizer essa conta, eu vou achar uma velocidade de menos 28,4 metros por segundo. Observem que eu tenho que achar uma velocidade negativa, obviamente, por quê? Porque quando o saco chega no solo, ele está indo para baixo, que é o sentido negativo do eixo de coordenadas que eu escolhi como positivo, tá? Eu vou aproveitar aqui para falar outra coisa importante, que nesse exercício não faz sentido, porque a gente está tratando de problemas unidimensionais, mas mais para frente vai fazer. Aqui na letra C, ele perguntou a velocidade do saco de areia quando ele atinge o solo. E aqui, ó, o que a gente acabou de calcular não foi a velocidade do saco de areia, foi o módulo da velocidade do saco de areia. Então, para eu ter uma resposta da velocidade, eu vou dizer que a velocidade, né, em que ele chega ao solo é igual a menos 28,4 metros por segundo na direção negativa de J. Se eu peço uma velocidade, você tem que me retornar um vetor velocidade, certo? A não ser que eu peça o módulo especificamente, que não é o caso aqui, beleza? Então, a resposta completa, né? A resposta certa seria o vetor velocidade. Você dá o vetor velocidade, tá? Lembrando que para você fornecer um vetor velocidade desse aqui, ó, você tem que definir no seu problema qual a direção J, senão não faz sentido nenhum, né? E isso a gente fez aqui, ó, no começo, tá? E na letra D, ele pergunta a altura máxima em relação ao solo atingida pelo saco de areia. Então, na letra D, ele quer saber a altura máxima. A altura máxima, ela vai ser a altura inicial mais um ΔY. E quem que é esse ΔY aqui? Né? Observe que o saco de areia ele foi largado de 40 metros, depois ele sobe e desce, né? O ΔY é esse cara aqui, ó, que é medido a partir da altura de 40 metros até essa altura máxima. E como é que eu posso calcular esse ΔY? Eu vou dizer, né, que a velocidade ao quadrado é igual a 1v0 ao quadrado mais 2a ΔY. Na altura máxima, a velocidade é igual a zero. Então, esse meu ΔY aqui, ele é dado por menos v0 ao quadrado dividido por 2a. Isso aqui vai dar menos 5 metros por segundo, né? Ao quadrado dividido por 2a é 2 vezes menos g, né? Isso aqui vai dar um número positivo. Isso aqui vai dar um número positivo que é... Eu calculei aqui. Cadê? 1,28 metro. Certo? Então, voltando aqui, eu tenho que a altura máxima é 40 mais 1,28, sempre colocar as unidades, metros. 41,28 metros. Tá claro, gente? Beleza. E, finalmente, na letra E, ele pede para a gente fazer os gráficos
da aceleração, da velocidade e da posição para o movimento do saco de areia. Tá? Deixa eu ver onde que eu vou fazer aqui. Deixa eu fazer Então, a gente vai fazer agora esses caras aqui. Então, a posição em função do tempo. Então, é a altura em função do tempo, né? O tempo vai estar em segundos, a posição ela vai estar em metros, né? Isso aqui é 20 metros, isso aqui é 40 metros. Vamos botar alguma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é 1, 2, 3, 4 segundos. E como que é isso aqui? Como é que isso aqui qual que é a cara da altura em função do tempo, né? Ela sobe um pouquinho acima de 40 metros e quando chega em 3, poucos segundos, ela chega no zero. Claro, meu desenho ficou horroroso, mas vocês vão me perdoar, né? Isso aqui é uma parábola. Pronto. Por quê? Porque a gente calculou que em 3,41 segundos a bola chega ao solo. Então, na verdade, isso aqui é um pouquinho mais para cá, né? 3,41 segundos vai estar mais para cá. Então, você vai ter que fazer uma parábola com essa cara aqui, ó. Isso é uma parábola, não parece, mas é. Bom? Então, isso aqui é a posição em função do tempo, tá? E agora, a velocidade em função do tempo. Só que a velocidade, eu vou precisar de uma coisa aqui, né? Eu tenho a velocidade em função do tempo, a velocidade em metros por segundo. Vocês vão fazer isso aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Isso aqui é 30 metros por segundo. 20, 10 metros por segundo. Menos 10, menos 20, menos 30 metros por segundo, né? O tempo tá aqui. 1, 2, 3, 4. O 3,5 vai estar mais ou menos aqui que a gente vai precisar. 1, 2, 3, 4 segundos. Eu não posso marcar o que não é o sistema de coordenadas no eixo, tá errado fazer isso. Deixa aqui bonitinho, tá? O eixo tá torto, mas vocês me perdoam. E o que acontece? Qual que é a velocidade inicial? Qual que é a velocidade inicial do saco de areia? É mais 5 metros por segundo. Então, a velocidade inicial, ela tá aqui, ó, em t igual a 0. E a velocidade final, que a gente calculou, é a velocidade que ele chega ao solo, né? Então, ele chega ao solo mais ou menos em 3,5 segundos, e a velocidade, ela é próxima, né? A velocidade com qual ele chega ao solo é de menos 28 ponto qualquer coisa, né? Cadê? Menos 28,4 metros por segundo, que é mais ou menos isso aqui. E a velocidade, então, vai ser uma reta. Por quê? Né? Isso aqui eu tenho uma parábola. Oi? Você escreveu 24 ali. É verdade. Muito obrigada. Isso aqui é um 8. Nada. Obrigada. Então, aqui você tem uma parábola, o y é uma parábola, e a derivada do y em relação ao tempo, que é a velocidade, então vai ser uma reta, que é o que eu tenho aqui. Então, aqui a velocidade inicial, nesse instante de tempo aqui, ó, a velocidade é igual a 0. Nesse instante de tempo aqui, em azul, a velocidade é igual a 0. Isso aqui corresponde à altura máxima, certo? E aqui é o instante em que a bola chega ao solo, tá claro? E o último... Mentira. Oi? Vamos trocar, por favor? Pois não.
Ok. Beleza. E o último gráfico que a gente vai fazer ele pequenininho aqui, é o gráfico da aceleração. Ficou torto, mas vocês vão me perdoar. Ah, não, vocês não... Ué, por que esse trem não funcionou? É o gráfico da aceleração em metros por segundo ao quadrado em função do tempo t em segundos, né? Essa aqui tá fácil, né? Porque ao longo de todo o movimento, novamente, a única força que atua sobre o saco de areia, a partir do momento em que ele é largado, né, é a força gravitacional. Então, a aceleração é a aceleração gravitacional. Então, eu tenho uma aceleração constante, né? Isso aqui é menos 10, isso aqui é 10 metros por segundo. Tá aqui o gráfico da aceleração em função do tempo. E, de novo, né, a derivada da velocidade no tempo é a aceleração. Qual que é a derivada de uma reta? É uma constante. E aqui a reta, observe que ela tem uma inclinação negativa. Obviamente, então, a derivada é negativa, como é a aceleração. Alguma pergunta em relação a esse exercício? Não, né? Então, vamos para o próximo. Agora eu me perdi. Tiro ao ovo. É o outro exercício que a gente vai resolver agora. Vou fazer um trem aqui. Não, piora. Eita, de acho. Pronto, agora é melhor. Jesus Cristo. Espera aí, gente. 1-0 para esse trem. Pronto. Esse exercício também é um exercício do livro. Esse exercício também é um exercício do livro. E é o seguinte: você está sobre o telhado do prédio da física, 46 metros acima do solo. O seu professor de física, que possui 1,80 m de altura, então não sou eu, está caminhando próximo do edifício com uma velocidade constante de 1,20 metros por segundo. Se você deseja jogar um ovo na cabeça dele, em que ponto ele deve estar quando você largar o ovo? Suponha que o ovo esteja em queda livre. Então, olha só, você tá no alto do prédio, seu professor está andando aqui. Para que o ovo atinja o professor, certo? O tempo de queda tem que ser o mesmo tempo do deslocamento que você precisa, certo? Para o ovo chegar exatamente na cabeça do professor. Então, como é que eu monto esse problema? Né? Como é que eu monto esse problema? Primeiro, eu vou fazer um sistema de coordenadas aqui, né? Esse aqui é o x positivo, esse aqui é o y positivo, esse é o meu sistema de coordenadas. A altura inicial do ovo é 46 metros, que é a altura do prédio, certo? E o deslocamento vertical do ovo vai ser igual a um y final menos um y inicial, que vai ser igual ao y final. O y final é a altura que o ovo vai bater na cabeça do professor. Então, é a altura do professor, né? 1,80 metros, menos um y inicial, que é 46 metros. Então, eu tenho um deslocamento em y negativo, né? De
44, cadê minhas contas? Esse é o 2,76. Aqui. 44,2 metros. Menos 44,2 metros. E esse aqui é o deslocamento ΔY. Certo? E o meu ΔX, que é o tanto que o professor vai andar, né? O tanto que o professor vai andar, vai ser um x menos um x0, que é simplesmente igual a um Vx vezes t, né? Por quê? Porque o professor está andando com velocidade constante. Então, o que ele quer saber é esse ΔX, ou seja, aonde que o professor tem que estar em relação a você, né? Para que você jogue o ovo e o ovo caia na cabeça do professor. Então, o que você tem é que o tempo, né, de queda do ovo tem que ser igual ao tempo de deslocamento do professor na direção X. Então, agora está resolvido o problema, né? Eu acho o tempo de queda a partir da equação de ΔY e uso o tempo de queda aqui, né? Então, eu tenho que ΔY vai ser igual a um V0YT menos um GT2 sobre 2. O V0Y é igual a 0, certo? Resolvendo essa conta, você tem um T igual a 3 segundos, né? Você acha um T igual a 3 segundos, pega esses 3 segundos aqui e usa para calcular o ΔX. Vx vezes T, né? Então, o ΔX vai ser igual à velocidade do professor, que é 1,2 metros por segundo, vezes 3 segundos, que é igual a 3,6 metros. Então, para que o ovo atinja o professor, ele tem que estar a 3,6 metros, a uma distância de 3,6 metros do prédio. Porque aí o tempo que ele gasta para chegar até a beirada do prédio é o tempo que o ovo vai gastar para cair essa altura que a gente calculou. É assim que faz esse exercício. É só isso que pergunta? É. E o ovo está em queda livre, né? Professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem essa fórmula que você usou, do ΔY é igual a V0, que aí a velocidade inicial vai ser 0, né? É igual àquela fórmula já pronta, não é? Da queda livre. Quando a gente estuda no ensino médio, já vem umas fórmulas, parece que prontas de queda livre. Que agora não são mais prontas. Porque você vai estudar cálculo, vai integrar e vai saber chegar nelas. Sim. Exatamente. Então, mas, esse ΔY... Quando ele não fala de uma velocidade inicial, é isso direto, assim, já pensar nisso direto? Porque o outro exercício do balão, ele falou de uma velocidade inicial. Aí, tipo, quando ele não fala, eu já posso usar isso direto? Não. Não. Aqui, ó, ele diz que a velocidade inicial é igual a 0. Aqui ele diz que a velocidade é igual a 0. Eu falei que V0Y é igual a 0 porque aqui está escrito, ó, em que ponto ele deve largar o ovo. Entendeu? Então, se eu largo o ovo, eu não jogo um ovo. Se eu jogar o ovo, ele vai ter uma velocidade inicial. Só que aqui ele fala largar o ovo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tuf, vou soltar o ovo. Então, ele vai partir da altura da minha mão com uma velocidade inicial igual a 0. Então, isso está escrito no exercício. Então, eu não suponho nada. Nunca, jamais. Ah, eu achava que... Não, não acho. Não tem nada de achar aqui. Tá? Então, ele falou que a velocidade é 0. Você entendeu? Entendi. Então, se ele falasse que ele jogou o ovo, ele teria alguma velocidade inicial? Sim, poderia ter, né? Poderia ter. E aí, para resolver esse problema,
Ele teria que dar o valor dessa velocidade inicial. Senão, a gente não conseguiria resolver esse problema. Entendi. Então, é melhor pensar mesmo nessas equações, assim, e formulando, né? É porque eu tenho essa mania de, às vezes, fazer direto, assim, porque eu acho que... Não. Olha só, eu entendi. Fazer direto, você me corrija se eu estiver errada. Fazer direto é usar as equações prontas? Pois é. Isso não serve mais, tá? A partir de agora, os problemas que nós vamos resolver, apesar de inicialmente parecerem muito com o que vocês já estão acostumados, agora eles vão ter detalhes que não vão deixar você usar fórmulas prontas, tá? Você tem que partir da equação inicial, que é a equação básica, e a partir dali, certo? Você vai ter que moldar a equação de acordo com o que você precisa no problema. Não usem equações prontas para nada na vida de vocês. Usar equações prontas não vai fazer com que vocês aprendam. Nesse caso específico, parece bobagem, de novo, porque é um caso de equações simples, tá? Mas vai chegar uma hora mais para frente que você não pode supor nada, tá? E usar equações prontas não funciona, né? E aí, ó, quando você aprender a integrar, né? Como é que você chega nessas equações de cinemática, né? Você parte de uma aceleração constante, né? Você parte de uma aceleração constante. Se a aceleração é constante e a derivada da velocidade no tempo é igual a essa constante, eu vou ter que dv é igual a 1a dt, né? Se eu integrar isso aqui, né, de v 0 até um v, aqui eu vou mudar o nome da variável de integração, né, e de um t0 até um t, aqui eu vou chamar de linha, quando eu integrar isso aqui, ó, o que é integral de dv? É v menos v0. O que é integral de uma constante? Né? É uma constante, sai para fora da integral, e dt vira t menos t0. Essa equação aqui é que você conhece, ó, v igual a v0 mais a t menos t0, que a gente sempre supõe que t0 é igual a 0, vezes t, né? Deixa eu ajeitar aqui para ficar fácil. E, de novo, o que é a velocidade? A velocidade é a derivada da posição no tempo. E isso aqui é igual ao quê? A v, que é igual a v0 mais a t. Certo? Então, eu tenho que um dx é igual a um v0 mais at dt. Eu passei esse dt para cá, para esse lado da equação. De novo, se eu integrar, eu vou integrar de x0 até x, mudar o nome da variável de integração, e eu vou integrar de t0 igual a 0, né, até um t. Aí isso aqui vira um t'. Quando eu integro isso aqui, ó, essa primeira parte aqui, o que é o integral de um dx? É simplesmente um x menos x0, né? E o que é a integral disso aqui no tempo? Isso aqui é uma constante, então esse pedaço aqui vai ser igual a constante vezes o t, né? O v0 vezes t menos t0. E isso aqui, ó, o que é a integral de uma equação de primeiro grau, né? A integral de t. A integral de t é t2 sobre 2, né? Então, isso aqui vira o a, que é a constante, t2 sobre 2. Deixa eu chamar isso aqui de 0 de uma vez, só para ficar mais fácil. Isso aqui vira isso aqui. Então, daqui, ó, você tem a sua equação de cinemática, v0t mais a t2 sobre 2. Então, agora que você sabe integrar, nem essas equações de cinemática você precisa decorar mais. No livro, ele faz uma explicação gráfica dessas equações. Como que você chega nessas equações graficamente. Que, no fundo, é integrar, dá na mesma. Certo? Dá na mesma. Então, deem uma olhada nisso aí com carinho. Vocês já integram, né?
Então, pronto. Então, agora você... Então, pronto, você integra, você sabe. No livro ele explica isso, tá? Dá uma olhada com carinho. Professor, Oi. nesse exercício ele não tinha dado o valor da gravidade. Você usou qual? Os exercícios do livro, todos, eles usam G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, os exercícios do livro, eu uso sempre G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. É o padrão, viu, gente? O padrão é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Não é 10. Tá bom? Tá bem, obrigado. Tá. O próximo exercício é esse aqui já. A gente já fez isso tudo? Fez 1, 2... Já. Quantos exercícios a gente já fez, hein? Um bocado. Então, agora é esse aqui. Esse exercício aqui que me mandaram, eu achei ele bem complicado. O que acontece é o seguinte. Deixa eu ver se eu fiz um desenho inicial para ele. Não. Ele começa aqui do zero mesmo. Então, esse exercício ele fala o seguinte. Uma bola é atirada de baixo para cima do canto superior de um telhado de um edifício. Então, você pega uma bola, joga ela para cima e, eventualmente, ela vai subir e descer. Uma segunda bola é largada do mesmo ponto 1 segundo depois. Então, 1 segundo depois que eu lanço essa para cima, eu vou soltar uma e ela vai cair. E ele pede para desprezar a resistência do ar. O que isso quer dizer, então? A gente vai usar as equações de queda livre. Então, na letra A, ele pergunta: a altura do edifício é 20 metros. Qual deve ser a velocidade inicial da primeira bola para que ambas atinjam o solo no mesmo instante? Né? Então, a primeira pergunta é essa. Então, para eu começar a resolver esse problema, né, a primeira coisa que eu preciso fazer é um esquema. Então, o meu esquema é o seguinte. Aqui está o prédio, tá? Aqui está o prédio. Essa altura inicial é 20 metros, que eu vou chamar de H de uma vez, tá? Então, a primeira bola, que eu vou chamar de bola A, deixa eu ver que cor que eu usei aqui, só para usar igual. Vermelho e verde, só pra vocês vão entender. A primeira bola que eu vou chamar de bola A... Indira. Oi. Podemos trocar de uma vez? Sim, claro. Sim. Então, a primeira bola que eu vou chamar de bola A, que é a bola que eu vou lançar primeiro, ela vai subir e vai descer. E a segunda bola, olha que sem vergonha, e a segunda bola, que eu vou chamar de bola B, 1 segundo depois eu vou simplesmente soltá-la e ela vai cair. Certo? E ele quer saber o seguinte, essa bola A aqui, ela é jogada para cima. Então, ela possui uma velocidade inicial V0. E é isso que ele quer saber. Qual é a velocidade com a qual eu tenho que jogar a primeira bola para cima para que elas atinjam o solo ao mesmo tempo? Para resolver isso, tem um monte de conta, mas eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que a gente faz sem fazer tudo, senão a gente vai ficar aqui até ontem. Até ontem não, até amanhã. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que escrever as equações de cinemática, só que deslocadas no tempo, certo? Para a bola A, o que eu tenho? Eu tenho que o YA vai ser igual a um Y0, que para facilitar eu já vou chamar de H, certo? Mais um V0T menos um GT2 sobre 2. Isso aqui é a posição da bola A. E para a bola B, eu tenho que a posição da bola B vai ser igual a um H, que é o mesmo Y0, só que o V0 da bola B é 0, e aqui eu só tenho GT menos T0
2 sobre 2. Por que aqui eu botei T menos T0? Porque a bola B, ela vai ficar menos tempo no ar. Ela vai ficar o tempo T menos 1 segundo, que é a diferença de tempo entre o lançamento das bolas, né? Então, esse T0 aqui, ó, é igual a 1 segundo, tá bom? Beleza. E agora? Eu preciso que essas duas bolas, elas atinjam o solo ao mesmo tempo. Então, no solo, YA é igual a YB, que é igual a 0. Então, eu vou igualar essa equação 1 aqui, ó, a essa equação 2. Se eu igualar essas duas equações, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter que o meu V0T menos G T2 sobre 2 vai ser igual a menos G T menos T0 ao quadrado sobre 2. Então, observem aqui, ó, que eu tenho uma equação que vai me dar T em função de quê? Em função de T0 e de V0. O meu T0... Ô, professora, Oi. essa atividade vai ficar disponível para a gente? Já. No Moodle? Sim, como eu falei na aula passada, esses rascunhos eu vou deixar no Moodle. Uhum. Tudo bem, professor. Porque eu fico tirando foto, acho que não precisa não há necessidade não. Não, esse rascunho eu vou gerar um PDF e vou pôr no Moodle, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? De nada. Então, arrumando essa equação aqui, é claro que eu tenho que desenvolver essa parte aqui, né? Vai ser T2 mais T02 menos 2TT0, né? E eu vou achar um T em função de T0 e de V0. Então, o passo daqui para cá é álgebra. Você vai isolar o T. E quando você isola esse T, eu vou escrever aqui para a gente não demorar muito e não ficar chato. Você acha alguma coisa do tipo isso aqui, ó, G T0 ao quadrado dividido por 2, isso tudo dividido por G T0 menos V0. Então, eu tenho T em função de T0 e de V0, certo? Depois, eu vou pegar, por exemplo, esse T aqui, ó, e vou colocar na equação de YA e fazer YA igual a 0. Então, eu vou pegar esse T e vou colocar nessa equação 1 aqui, ó. Tá? Então, colocando o valor, né? Isso aqui eu vou chamar de equação 3, né? Então, colocando a equação 3 na equação 1 e fazendo YA igual a 0, o que eu vou ter? Eu vou ter a altura em função de T0 e de V0. Então, é só pegar esse T, colocar lá na equação 1. Se você fizer isso, você vai achar alguma coisa do tipo meio de G T0 ao quadrado, que multiplica com uma coisa maluca, que é meio de G T0 menos V0 ao quadrado, dividido por G T0 menos V0 ao quadrado. Pronto. Aqui agora, ó, você tem a altura em função de T0 e V0. E para que eu fiz isso? Né? Porque agora eu posso pegar H igual a 20 metros, que é a altura do prédio. Eu posso pegar T0 igual a 1 segundo, que é a diferença de tempo entre os dois lançamentos, e eu posso colocar isso aqui na equação 4 e vou achar o meu V0, que é o que ele está pedindo. Tá claro? Então, só para ficar mais fácil, né, eu vou escrever aqui, ó, substituindo esses valores na equação 4. Então, eu tenho que 20 metros vai ser igual a 4,9 metros, que multiplica
4,9 metros por segundo menos V0 dividido por 9,8 metros por segundo menos V0. Isso aqui está elevado ao quadrado, tá? Então, é essa equação aqui que a gente tem que resolver para achar V0. Observem que essa equação aqui, ó, vocês vão pegar essa parte de baixo, esse denominador, e colocar para o lado de cá, né? Arrumar, e o que vocês vão ter é uma equação de segundo grau para V0. E aí é só resolver, né? E vai ficar alguma coisa maluca que eu vou escrever aqui sem unidades, só para resolver, tá? Mas você tem que escrever com unidades. Fica 3,08 V0 ao quadrado menos 17,17. Não, 70,17. Eu tô botando aqui, eu vou botar os números só para quando vocês forem fazer, vocês conferirem. 70,17 V0 mais 367,83, isso aqui tudo é igual a zero. Então, tá aqui a equação de V0. Então, quando você resolve isso aqui, você tem duas raízes, né? V0 linha e V0 duas linhas. Resolvendo, você acha 14,6 metros por segundo e 8,17 metros por segundo. Agora lascou. Professor, ele está pedindo um V0. E eu sei que V0 é positiva, né? Que é para cima. E eu tenho dois valores de V0 positivos. Qual desses valores é o valor certo? Né? Esse problema ele é muito difícil, na minha opinião, né? E para você resolver ele, o que você tem que fazer é um gráfico. Se você fizer o gráfico, você consegue entender. Professor, como é que eu faço o gráfico? Se você for no Google, certo? E botar fazer gráfico online, os 3 primeiros resultados vão te dar uma solução para o seu problema, tá? E aí eu fiz isso para saber, né, depois de todas essas contas, qual dessas velocidades é que eu vou usar. E aí eu botei aqui para adiantar, né? Observe aqui. Essa equação aqui, essa primeira equação aqui em vermelho, é a equação de YA, ou seja, aquela equação 1 lá em cima, essa equação aqui, ó, certo? É essa equação aqui, para um V0 igual a 14,6 metros por segundo. Essa azul aqui é a mesma equação de YA também, tá? É a mesma equação de YA, só que para um V0 igual a 8,17 metros por segundo. E essa terceira equação em verde é a equação de YB, que é H menos G sobre 2T menos T0 ao quadrado, certo? E aí o que eu fiz? Eu fiz um gráfico dessas 3 equações aqui. E olha só o que eu observei, né? Em azul, eu tenho o movimento da primeira bola, que é a bola A, com 8,17 metros por segundo ao quadrado. Em vermelho, eu tenho o movimento da bola A também, só que com 14,6 metros por segundo ao quadrado. E em verde, eu tenho o movimento da bola B, né? O movimento da bola B é o quê? Ele parte de uma altura com uma velocidade inicial igual a zero, olha só, a partir daqui e cai. E aí, quando você olha graficamente, você observa que para a equação em azul, você tem que as duas bolas caem no chão, ou seja, chegam em y igual a zero ao mesmo tempo. E isso não acontece para essa curva aqui em vermelho. Então, fazendo o gráfico, ficou mais fácil para mim de ver que a velocidade inicial que eu procuro é essa de azul, que é 8,17 metros por segundo. Tá claro, gente? Então, a solução é essa aqui, ó. Vocês entenderam esse gráfico aqui?
Isso é a letra A, né? E aqui na letra A, inclusive, olha só, na letra A ele fala em um mesmo gráfico, desenhe a posição de cada bola em função do tempo medido a partir do lançamento da primeira bola. Considere a mesma situação, mas agora suponha que seja conhecida... Isso. Em um mesmo gráfico, desenhe a posição de cada bola em função do tempo medido a partir do lançamento da primeira bola. Então, olha só, esse gráfico que eu mostrei é exatamente o gráfico que ele pede para fazer, né? Então, ele já dá uma dica. Se você fizer o gráfico, você vai conseguir perceber qual dessas duas velocidades iniciais é a velocidade que você está procurando, tá? Agora, na letra B, ele pede outra coisa. Ele fala o seguinte, considere a mesma situação, mas agora suponha que seja conhecida a velocidade V0 da primeira bola e que a altura H do edifício seja uma incógnita. Então, agora é o contrário, né? Eu sei V0, mas eu não sei a altura do edifício. Qual deve ser? Aí a letra B ele pergunta, qual deve ser a altura do edifício para que ambas atinjam o solo no mesmo instante para os seguintes valores de velocidade? 6 metros por segundo e 9,5 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui agora, ó, o que ele está me pedindo é o seguinte, eu tenho a altura, eu tenho a equação da altura em função das variáveis, né? Que é essa aqui, ó, meio de G T0 ao quadrado, que multiplica meio de GT0. Eu estou repetindo aqui aquela equação que está lá em cima, viu, gente? Isso aqui é ao quadrado, GT0 menos V0. Isso aqui está ao quadrado, está tudo ao quadrado também. Então, agora é o seguinte, eu tenho V0. Eu tenho V0 igual a 6 metros por segundo. E isso aqui eu vou chamar de V01 e um V02, que é 9,5 metros por segundo. E agora ele quer saber, né, para T0, que é o tempo entre os lançamentos ainda igual a 1 segundo, qual é a altura H para cada uma dessas velocidades? Para a bola chegar ao solo, as duas bolas chegarem ao solo ao mesmo tempo, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui é o H de 6 metros por segundo, eu pego esse valor com 1 segundo e coloco nessa equação. Fazendo isso, eu vou achar 0,411 metros. E a altura do edifício para que as bolas cheguem ao solo? Sendo que a primeira bola é lançada com 9,5 metros por segundo, né? Isso aqui é igual a mais ou menos 1.150 metros. Então, observem que para esse valor de velocidade que ele deu, eu tenho um prédio bem baixinho. E para esse valor de velocidade aqui que ele deu, eu tenho um prédio bem alto. É isso que ele quer que você perceba. Claro? Alguma pergunta em relação a essa parte? E por que ele perguntou isso? Por causa da letra C. Quando V0 for superior a certo valor máximo, não existirá nenhum valor de H que satisfaça a condição de as bolas atingirem o solo ao mesmo instante. Certo? O valor V máximo possui interpretação física simples. Qual é ela? Então, ele está falando o seguinte. Ele está falando que para essa equação aqui, ó, para esse H aqui, né, igual a, deixa eu escrever aqui de outro jeito, 4,9 metros. Eu vou substituir o valor de T0 aqui, tá? O que eu vou fazer é substituir o valor de T0. 4,9 metros. 4,9 metros por segundo menos V0 dividido por
9,8 metros por segundo menos V0, isso aqui ao quadrado é igual a H. Né? E aí o que ele pergunta é, na letra C, qual o valor V máximo de V0 para que as bolas possam se encontrar ao mesmo tempo no solo? Né? Possam cair no mesmo instante de tempo. Se você observar aqui, esse valor máximo se você fizer H, se você fizer, olhando essa equação aqui, se você fizer V0 igual a 9,8 metros por segundo, o que acontece aqui? Esse H aqui, ele tende a infinito, não? É porque 9,8 menos 9,8, aqui, ó, eu vou dividir alguma coisa por zero. Então, esse H, ele tende a infinito. Se H tende a infinito, o que acontece? Quando eu vou chegando perto de 9,8 metros por segundo, a altura vai ficando cada vez maior. E no limite de V0 igual a 9,8 metros por segundo, eu tenho H igual a zero. E isso tem a ver com o que a gente calculou na letra B, né? Para um H igual a 9,5 metros por segundo, ou seja, um H chegando em 9,8, eu já tenho um prédio bem alto. E quando eu chego em 9,8, eu tenho um H infinito. Então, a velocidade máxima V0, com a qual eu posso jogar a bola para cima e ainda ter uma solução para esse problema, ou seja, as bolas chegarem ao solo ao mesmo tempo, é um V0 máximo de 9,8 metros por segundo. E ver isso só foi possível escrevendo a equação dessa forma aqui, né? Porque eu vejo que se eu colocar V0 igual a 9,8 metros por segundo, né? No denominador aqui, eu vou ter um H tendendo a infinito. Indira, vamos trocar? Por favor. Sim. E daí? Esse exercício é longo mesmo. E o que isso quer dizer fisicamente? De novo, para eu entender o que é isso fisicamente, achei mais fácil fazer o gráfico, né? E o que eu fiz aqui, então? Eu fiz o gráfico de YB, que é o quê? É o deslocamento da bola B em função do tempo, então ele sai com velocidade igual a zero, né? A partir de 1 segundo e cai, né? E o YA, eu fiz aqui o gráfico de YA, só que com V0 igual a 9,8 metros por segundo, que é o que está aqui, ó. E quando eu faço isso, olha só o que acontece. O que acontece é que se a velocidade inicial V0 é 9,8 metros por segundo, exatamente no instante, 1 segundo, que é o instante em que eu solto a segunda bola, a bola B, essa bola A aqui, ó, vai estar na altura máxima, com velocidade igual a zero. Então, ela nunca vai alcançar a bola B. Por quê? Porque nessa situação, olha o que acontece, né? É como se nesse instante de tempo aqui, ó, que é 1 segundo, eu estivesse simplesmente na altura máxima, a velocidade é igual a zero, então eu estou jogando a bola A com velocidade nula e, ao mesmo tempo, eu estou jogando a bola B com velocidade nula. Só que a bola B eu estou jogando aqui de baixo e a bola A de uma altura maior. Então, obviamente, a bola A que está aqui em cima nunca vai alcançar a bola B. Entenderam, gente?
Então, o significado físico é essa velocidade aqui, ela é a velocidade tal que em 1 segundo a bola A vai estar lá em cima com velocidade nula. Ô, Luiz Felipe, desliga o seu microfone, fazendo favor. Desculpa, professora. Eu nem vi que ele estava ligado. Tá, joia. Agora, na letra D, o que ele pergunta é o seguinte. Vamos agora para a letra D, que é a última. Quando V0 for inferior a certo valor mínimo, não existirá nenhum valor de H que satisfaça a condição das bolas atingirem o solo no mesmo instante. Estou lendo aqui a letra D. O valor de V mínimo também possui interpretação física simples. Qual que é ela? Então, que V mínimo é esse? Né? Se vocês olharem de novo aqui essa equação, vocês vão ver que se V0 é igual a 4,9 metros por segundo, eu tenho que H é igual a 0. Bota 4,9 aqui, isso aqui fica 0. Ó. O numerador disso aqui vira 0. Certo? E aí o meu H é sempre igual a 0. E essa é a velocidade mínima. E, de novo, graficamente, né? Como é que eu vejo isso graficamente para entender a física do que está acontecendo? O que acontece é isso aqui, ó. Essa equação verde é a equação da segunda bola, certo? E essa equação aqui roxa é a equação da primeira bola com V0 igual a 4,9 metros por segundo. E o que acontece é o seguinte, quando V0 é igual a 4,9 metros por segundo, aqui, ó, o que acontece é que quando eu chego em T igual a 1 segundo, a velocidade da bola A em 1 segundo, ela vai ser sempre maior do que a velocidade da bola B, que é de verde, em 1 segundo. E a partir dali elas estão em queda livre, elas estão na mesma altura. Então elas nunca vão se encontrar no solo. Por quê? Porque eu estou jogando a partir de 1 segundo, em 1 segundo exatamente. As duas bolas, elas estão numa altura H, só que a bola A, ela tem uma velocidade inicial e a bola B parte do repouso. Então, sempre a bola A vai chegar ao solo primeiro do que a bola B, que é a verde. Então, o significado físico é esse, né? Quando V0 é igual a 4,9 metros por segundo, que é a velocidade mínima, a bola A chega na altura do prédio, que é 20 metros, já com uma velocidade inicial, em 1 segundo. E é nesse instante que a bola B é solta, certo? Então, obviamente, a bola A vai chegar no solo primeiro, porque elas estão na mesma altura, no mesmo instante, só que a bola A tem uma velocidade inicial diferente de 0. E a bola B tem uma velocidade V0 igual a 0 em 1 segundo. Entenderam? Esse exercício é complicado, mas, na minha opinião, mas você consegue pensar na situação física quando você vê o gráfico, né? E, de novo, isso só é possível se você lembrar que isso aqui tem a ver com tudo que você aprendeu em cálculo, né? A derivada é a velocidade e tem a ver com inclinação. Isso aqui vai te ajudar, né? Basicamente é isso. Tá certo, pessoal? Professora, Oi. você poderia recapitular para mim o início do problema, fazendo um favor?
você fez o y de A e o y de B. Aí depois Isso. disso... Oi? Isso, pode falar. Isso. Aí você fez o y de A e o y de B. Só que no y de B você fez T menos T0. Você poderia explicar isso para mim? Pois não. Eu tô contando T igual a 0 a partir do momento que eu jogo a primeira bola, que é a bola A. Então, y de A igual a H mais V0T menos G T2 sobre 2. Certo? Que é essa equação 1 aqui. Só que a bola B, eu jogo 1 segundo depois. Então, o tempo da bola B, ele é o tempo menos 1 segundo. Porque é menos 1 segundo que ela tá no ar. Entendeu? Que ela foi jogada depois. Então, eu, em vez de colocar T, eu coloco T menos T0. T menos 1 segundo. Ok. Entendeu? Aí depois você... Perdão. Pode falar. Aí depois você igualou YA igual a YB igual a 0. Isso. Aí... Eu fiz 1 igual a 2. Quando eu faço 1 igual a 2, eu vou cortar esses Hs aqui, ó, e esses YAs e YB, né? Porque é 0 e H é igual a H. E aí, ó, eu vou igualar essa parte aqui com essa parte aqui, ó. Que é o que está escrito aqui, ó. Entendeu? Certo. Aí tudo ficou em função do tempo, no caso. Tudo ficou em função do tempo T, da diferença entre os lançamentos T0 e da velocidade V0. Aqui, ó, eu tenho uma equação que envolve V0, T e T0. Certo? E aí, o que eu faço aqui agora? Eu vou isolar T. Eu vou isolar o tempo T. Então, eu tenho que desenvolver isso aqui, ó. Né? Eu tenho que fazer essa conta e isolar T. Quando eu faço isso, eu escrevo T em função de T0 e V0, que é o que tem aqui, essa equação 3. Certo, entendi. Obrigada. Beleza. Aí depois, né, que você acha esse tempo T, você pega esse tempo T, pega a equação 3, que é o tempo T, coloca na equação 1, que é de YA, e faz YA igual a 0. Aí, quando você faz isso e faz um monte de conta, você escreve a altura H em função de T0 e V0, que é isso aqui que a gente usa para fazer as contas. E para ficar mais fácil, né, essa equação 4 aqui, ó, é essa mesma equação aqui, só que substituindo o valor de H e o valor de T0. E de G também, obviamente, né? O valor de G também a gente substitui aqui. Nessa equação. E é com essa equação que eu vou trabalhar. Aí, quando eu tenho essa equação com números aqui, eu vou lá e faço o gráfico dessa equação. Eu acho, né, na verdade, não é isso. Eu faço isso aqui, eu resolvo isso aqui para V0, isolo V0, acho 2 V0s, certo? Com esses 2 V0s, eu faço esses 3 gráficos aqui, né? 1 para a bola B e 2 para a bola A, para saber quais das duas velocidades é a que eu estou procurando. Deixa eu achar aqui no Google o nome do site que eu fui. Aqui, ó. Aqui onde que eu fui. Vou colocar no chat, porque dá para fazer esse plot online, tá? Eu não sei se ele... Eu não sei se você vai poder usá-lo infinitamente sem pagar, mas eu fui aí, ó. Fui no Google mesmo. Fazer gráfico online, enter. E eu achei esse aí. O que eu usei foi esse aí. Tá bom? Que eu coloquei no chat aqui. Desmos.com. Tá joia, obrigada. Tem também o GeoGebra, que a gente consegue acessar online também, caso alguém precise. Qual? Ele é ilimitado. GeoGebra. GeoGebra. Como é que escreve esse trem? Deixa eu olhar no Google. G-E-O. Ah, GeoGebra. Ah, esse aqui? Isso. Pronto, aí, fazer gráfico online. Certo?
E outra coisa, já que a gente está dando dicas de fazer coisas rápidas, eu não queria dar essa dica não, mas eu vou dar. Tá? É essa aqui, ó. Vou botar aqui no chat. É resolver a equação de segundo grau online. Vocês vejam que a gente resolveu algumas equações de segundo grau aqui, né? E às vezes demora um pouco. No fim, a gente sempre tem que montar a equação para ela ficar do tipo, né? Para usar esse link que eu acabei de botar, no fim você sempre tem que escrever a equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a 0. Você arruma a equação para chegar nisso aqui, né? Que é o que eu tive que fazer, por exemplo, para resolver essa equação aqui para V0, eu tive que fazer com que essa equação aqui ficasse dessa forma, e aí eu vou lá no Google, coloco os valores de A, B e C, e ele me dá as raízes. Isso ajuda um pouco, mas eu gostaria de pedir para vocês de treinarem fazer muitas contas, porque a gente para de errar conta quando a gente treina fazer muita conta, tá? E as coisas, elas ficam mais fáceis na cabeça da gente quando a gente faz as contas. Bom? Mais alguma dúvida, gente, em relação a esse exercício ou algum outro exercício do livro? Ah, beleza, GeoGebra. Eu vou anotar isso. Obrigada, viu, gente? Muito bom. Conversei até é melhor do que o que eu usei. Professora, por acaso você teria como resolver um exercício de integração da velocidade? Posso, mas qual que você quer? É porque eu terminei de estudar ontem e não peguei ainda para fazer exercício. Eu só queria ter uma noção, assim. Deixa eu ver aqui se eu acho um trem qualquer aqui que não seja tão complicado, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu adoro errar conta. Então, tudo que eu faço sem preparar antes, sempre tá errado. Então, vocês vão ter que prestar atenção. Aqui, ó, velocidade e posição por integração. Talvez alguma coisa que ajude. Tá, vamos fazer esse 2,50 aqui, ó. Pode ser? Esse 2,50, ele fala de velocidade e posição por integração. O máximo que vai acontecer é eu errar a conta, tá? Mas vocês vão me perdoar. Vamos lá. Então, o exercício é o seguinte. Professora, já sei, já o 2,50. A aceleração de um ônibus é dada por AX. Vou fazer esse aí mesmo. É esse mesmo. Tô acompanhando pelo livro aqui. Também tem. Sim, esse exercício é do livro. Então, 2,50. Por que esse cara tá brigando comigo aqui, gente? Tá, o 2,50 é o seguinte. A aceleração de um ônibus é dada em função do tempo por ∝t com alfa constante igual a 1,2 metros por segundo ao cubo. Então, observem aqui que a primeira informação que ele deu é importante. Eu não tenho mais um alfa, desculpa. Eu não tenho mais uma aceleração constante. Eu tenho uma aceleração que varia no tempo dessa forma aqui, ó, com esse alfa, tá? E aí, ele tá falando o seguinte, na letra A. Se em t igual a 1 segundo, eu tenho V igual, eu vou chamar de V1, 5 metros por segundo, né? Qual que é a velocidade para t igual a 2 segundos? E agora, como é que eu faço?
Porque agora eu não posso mais usar aquelas equações de cinemática, porque aquelas equações de cinemática são para aceleração constante. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou integrar, né? E o que eu vou integrar? Eu vou integrar isso aqui, ó. Eu tenho que a aceleração é a derivada no tempo da velocidade. Então, eu vou ter que dv é igual a um a dt. Opa! Perdoa. A dt. Certo? Então, se eu pegar agora essa equação aqui e integrar, o que eu vou ter? Eu vou ter que a integral de dv é igual a uma integral de a dt. E eu vou integrar de onde até onde? Né? Eu vou integrar de V1 até V e de T1 até T. O que é isso aqui? Isso aqui são os limites de integração. Eu estou vendo uma variação da velocidade de V1, que é 1 segundo, até V, que é igual a 2 segundos, tá aqui. E o tempo é o quê? É 1 segundo até T. Certo? Então, vamos lá. O que é a integral de dv? A integral de dv é simplesmente v menos v0, de onde até onde? Né? De v1 até v. Tem que pôr a linha. E o que é a integral? E o que é a integral de a dt? É a integral de t1 até t. Quem é a aceleração? É αt. Quem é αt? É 1,2 metros por segundo ao cubo vezes t dt. Essa integral aqui é o quê? Isso aqui é uma constante, que é o meu alfa, e eu vou integrar t dt. O que é a integral de t dt? T2 sobre 2. Então, eu tenho que V menos V1, aqui eu já estou substituindo os valores aqui, vai ser igual a alfa, vou botar de volta o valor aqui, T2 sobre 2, né? O que é alfa T2 sobre 2? É a integral de alfa T, tá? De onde até onde? Os intervalos de integração são T1 igual a 1 segundo, né? E T2 igual a 2 segundos. Então, isso aqui vai ser o quê? V de 2 segundos, que é o que eu estou procurando, menos V de 1 segundo. Isso aqui não tem ao quadrado. V de 1 segundo aqui, ó, que é V1, que é 5 metros por segundo, vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser alfa T2 sobre 2 para o valor máximo, né? Então, vai ser alfa T22 sobre 2 menos alfa T12 sobre 2. O T2 é igual a 2 segundos e o T1 é igual a 1 segundo. Então, V de 2 segundos vai ser igual ao quê? Esse menos 5 metros por segundo eu passo para o outro lado, 5 metros por segundo, e isso aqui vai virar o quê? Vai virar alfa 1,2 metros por segundo ao cubo sobre 2 vezes T2 ao quadrado. T2 ao quadrado, T2 é igual a 2 segundos. Então, vai ser 4 segundos ao quadrado sobre 2 menos 1,2 metro por segundo ao cubo dividido por 2 vezes T1 ao quadrado. T1 é igual a 1 segundo. Então, é 1 segundo ao quadrado, né? De onde que eu tirei esse 2 aqui? Não, esse 2 não tem, não. O 2 está aqui já. 1 segundo ao quadrado. Pronto. Fazendo essa conta aqui, ó, V, então, de 2 segundos é igual a 5 metros por segundo. Essa conta aqui vai dar 1,2 1,2 vezes 4 por 2 vai dar
2,4 o quê? Metros por segundo ao cubo vezes segundo ao quadrado. Então, segundo ao quadrado corta com segundo ao cubo e fica só metros por segundo. Ótimo, né? Porque o que tem que estar do lado de cá dessa igualdade tem que ter a mesma unidade de velocidade, né? Então, isso aqui vai dar metros por segundo também. E agora, menos 1,2 dividido por 2 dá 0,6. Isso aqui dá, tudo está em metros por segundo. Então, dá 7,4 menos 0,6, 6,8, né? Metros por segundo. Professora, vamos trocar de intérprete? Vamos. Só um minutinho. Foi. Entendeu? Professora, Oi. eu acho que ali no 1,2 Ó, já sobre começou. 2 vezes 4, o 4 você já tinha levado ao quadrado antes? Já, porque era 2 segundos, né? Ah, entendi. Não, porque eu pensei que você ia levar ao quadrado ainda. Não, esse T2 aqui é igual a 2 segundos. Aí eu já botei 4 segundos ao quadrado. Não, entendi. Obrigado. Nada. Já achei que eu tinha errado a conta, que sempre acontece. Entendeu? Então, olha só, eu consigo resolver o problema do mesmo jeito, mas para isso, observe que eu preciso de duas coisas. Eu preciso da derivada, que é a aceleração, mas eu preciso de outra coisa, senão eu não consigo resolver. Eu preciso da velocidade inicial. Porque quando você integra uma coisa, você tem a integral de uma coisa mais uma constante. Que constante de integração que é essa? É a condição inicial. Então, eu tenho V1 aqui, a condição inicial, para resolver esse problema. Tá claro? Certo, professora. Obrigada. E aí, na letra B, ele pede a posição do ônibus em T igual a 2 segundos. Na letra B, eu não vou fazer, mas eu vou deixar só esquematizado aqui, né? Ele fala que em T igual a 1 segundo, eu tenho que a posição X de 1 segundo é igual a 6 metros, certo? E aí o que ele pede é qual que é a posição para 2 segundos. É isso que ele pede. Então, de novo, eu tenho a derivada, que é o quê? V é igual a V de 1 segundo, mais um monte de coisa aqui. Tá aqui, ó. V de 1 segundo, ele já deu. E ele tem V de 2 segundos também, ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar, eu vou dizer que o meu dx dt é igual a um V de t, né? E vou integrar dx igual a integral de V de t dt. Só que para fazer essa conta, a gente vai ter que fazer uma coisa que eu não fiz lá em cima. É uma expressão genérica para V de t. A gente já foi substituindo os números, né? E achou V de 2 segundos. E a gente pulou a parte em que a gente escreve o V para qualquer t. Que se você arrumar aqui, se você usar aqui, esse V para qualquer t vai ser 5 metros por segundo. É essa equação aqui, ó. 5 metros por segundo mais um alfa t 2 sobre 2 menos esse alfa é esse número aqui, ó, 0,6 metros por segundo, menos 0,6 metros por segundo. O V de t fica mais ou menos assim, né? Mas esse V de t aqui, ó, eu só posso usar usando os limites de integração
com o tempo de 1 até... Não, tem alguma coisa errada aqui. Eu não posso fazer isso. Vai dar errado. Eu vou arrumar isso aqui na próxima aula. Eu vou arrumar isso aqui e na próxima aula... Na próxima aula, não. Eu vou fazer a conta e vou botar bonitinho lá no Moodle. Tá bom? Tentem fazer isso aqui em casa, e no Moodle eu vou fazer a conta direitinho com esse passo que eu saltei, para não ter erro, tá bom? Tira isso aqui daqui, porque eu acho que eu tô fazendo trem errado. Beleza? Tá joia, professora. Obrigada. Alguém tem mais Beleza, professor. Alguém tem mais alguma pergunta? Tranquilo. No livro, hein, professora? No livro fica até mais fácil passar os exercícios também para acompanhar, né? Sim. Eu comprei o livro exatamente por causa disso. Não só na sua aula, na aula da Zélia também. Eu consigo acompanhar uma boa parte da aula. Tá certo. O exercício de estudo, o de estudo 1 já fiz ele já. Eu achei um pouco desafiador, mas deu para fazer. Eu fiz dentro de 7 horas, fiz 4 horas total. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida sobre um conceito aqui que estava no Moodle de um exercício. Ela, assim, pedia a opção que era impossível de acontecer. Aí tinha lá, como um objeto pode ter velocidade igual a 0, mas aceleração diferente de 0. Isso que eu não entendi, como pode ser possível. É possível. Na queda livre, por exemplo, a gente tem um exemplo. Então, a sua pergunta é, né? Eu tenho uma situação, não é isso? Eita, dá um pouquinho, tem um pouquinho de paciência comigo, tá? Uma situação em que V igual a 0 e a aceleração igual a 0. Não é isso? Desculpa, a aceleração é diferente de 0, é isso? Isso mesmo. Qualquer corpo que está em repouso em relação ao referencial e começa a se mover, tem essa situação. Por exemplo, né? Eu tenho uma caixa numa superfície, ela está parada, certo? E aí eu começo a empurrar a caixa com uma força F. Nesse instante de tempo aqui, t igual a 0, ela está em repouso. E a aceleração dela é diferente de 0, igual a força dividido pela massa da caixa. A força que eu aplico. Então, essa situação, ela acontece para todos os corpos que saem do equilíbrio. Com V igual a 0. Uma outra situação, né, é a situação de queda livre que a gente viu aqui, né? Então, vamos supor que eu tenha aqui, por exemplo, a altura de um corpo em função do tempo, e aí um lançamento de projétil, por exemplo, né? Eu jogo um projétil para cima, ele sobe e desce, não é isso? Vamos fazer mais simples. Eu vou jogar ele diretamente para cima, né? Então, ele sai da altura y igual a 0, sobe e desce, não é isso? Ao longo de todo esse movimento, em que você joga um objeto para cima, ele sobe e desce, a aceleração é igual a menos g. E na altura máxima, a velocidade é igual a 0. Então, aqui, de novo, eu tenho uma aceleração diferente de 0 e uma velocidade igual a 0. Que é exatamente o gráfico que a gente fez aqui em algum lugar, ó. Vamos encontrar? Espera ainda. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, nesse instante de tempo da altura máxima, a velocidade é igual a 0 e
a aceleração é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá claro? Agora tá mais claro, sim. Consegui entender. Obrigado, tá? Nada. Mais alguma outra pergunta, galera? A Ana Cléia quer fazer uma pergunta. Pois não. Eu estava esperando você fazer, né? Porque você estava colocando tudo aí, mas eu não consegui entender muito bem esse conteúdo, não. Eu achei a explicação meio rápida. Então, eu estou com um pouco de dúvida aqui. Achei que você passou o conteúdo meio rápido, professora. Ana, a vida é um furacão. Se eu for passar o conteúdo mais devagar, eu até posso, mas aí a gente não vai para frente. Como a gente está gravando as aulas, seria bom você dar uma olhada na aula gravada e depois a gente pode tirar alguma dúvida específica do que você não entendeu. Nós podemos fazer isso, sim. Alguma coisa específica que você não entendeu? Ou você só achou tudo muito rápido como um todo? Não, é isso aí mesmo, porque foi tudo rápido. Porque às vezes em sala de aula a gente consegue, né, parar mais, ter mais atenção, às vezes pausar, mas é isso. Eu pensei nisso. Eu pensei em fazer uma pausa de 5 minutos no meio da aula. Vocês topam? 2 minutos, 3 minutos só para tomar água e voltar. Vocês podem fazer isso, né? Eu que não posso. Podemos tentar na próxima aula, fazer uma pausa de... Não é nem isso, professora. Não é isso. É porque é muito conteúdo mesmo, né? Mas aí eu não... isso mas aí não tem muito como a gente mudar. O conteúdo dele é esse e a gente vai ter que dar conta dele nesse tempo, né? Tem que estudar bastante, fazer os exercícios, viu, gente? Porque quando a gente faz os exercícios, o nosso cérebro, ele fica mais treinado para fazer essas contas mais rapidamente, e aí quando algumas contas são apresentadas, elas são mais... a gente tem mais intimidade com as contas. Aí não tem como fugir muito, não, tá? Aí depende mais de vocês mesmo. Vocês têm que fazer as contas, têm que estudar pra caramba. Física 1, de fato, não é uma matéria muito simples em muitos aspectos. Certo. Obrigada, professora. Esperem Física 3. Física 3 usa tudo de Física 1, mais um tiquinho. Isso, olha lá, Ana. Leia lá o chat. A Ana Luísa está dando uma sugestão, né? O cronograma de estudo que tem no Moodle. Às vezes pode ajudar. Porque lá, né, tem os tópicos. O que eu preciso saber? E aí você estuda e faz exercícios pensando nesses tópicos. Tá bom? Certo, obrigada, professora. Eu sei como é que é essa questão da física, eu já passei por ela já, e já tive alguns amigos que já me falaram também. Então, gente, a gente pode encerrar por aqui? Então, beleza. Tá bem, professora, obrigada. Passo para todos vocês, viu, gente? Obrigado, viu, professora?